Olá, amigos, novamente eu, você, nós todos, para refletir sobre os artigos que Allan Kardec escreveu nas revistas espíritas. Estou começando com alguns, muitos outros expositores irão falar, porque o arquivo é grande. A TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia, conta sempre com a sua participação. Acesse o site da nossa TV ou vai diretamente ao YouTube. Coloca o nome do expositor, são muitos que nós temos, e o tema da sua preferência. E bons estudos. Agradecemos muito a participação de vocês. Mandem suas perguntas, sugestões, críticas. Nós precisamos desse apoio generoso. No encontro anterior, realizamos um lindo estudo sobre as metades eternas e concluímos que não somos metade de ninguém. Graças a Deus, somos inteiros, cada um de nós, e podemos ter muitas almas gêmeas. No estudo de hoje, vamos refletir sobre um suicídio que ocorreu em 7 de abril de 1858, em Paris. O suicídio da Samaritana, da Revista Espírita, junho de 1858. No dia 13 de abril, ou seja, 6 dias após a sua morte, Kardec evocou o espírito na tentativa de ajudá-lo, já que ninguém identificou de quem seria aquele corpo. Naquela época, na Cidade Luz, quem não tinha água em casa se lavava com uma toalhinha, esfregando o corpo inteiro, e utilizavam as duchas públicas uma vez por semana. Esse homem foi lavar-se no estabelecimento chamado Samaritana. Nesse artigo, Kardec fala da reunião mediúnica que participava. Vamos ver a reunião mediúnica de Allan Kardec. A primeira ele fala, nesse artigo, Kardec relata que o médium, intérprete das reuniões mediúnicas que frequentava regularmente, era Hermas de Faux, e o mentor da sua reunião, que sempre o ajudava nas evocações e nos esclarecimentos dos fatos, era o espírito de São Luís. Olha como Hermas de Faux era uma mulher bonita. E São Luís, um homem muito charmoso. Kardec, Hermes de Faux e São Luís. A primeira pergunta que fizeram ao espírito foi se ele sabia onde ele se encontrava. O espírito respondeu que não, e pediu se alguém poderia lhe dizer. Kardec lhe respondeu que ele estava na Galeria Valois, Palais Royal, número 35. E o espírito desabafou, contando-lhes que estava se sentindo sufocado dentro do caixão, mas que depois, ao encontrar-se ali, se sentia muito mais aliviado, ou seja, fora do caixão. O doutrinador, então, lhe perguntou qual teria sido o motivo do seu suicídio, e ele se assustou, porque se sentia vivo, habitando o seu próprio corpo, acreditava-se ainda encarnado. Sentia-se muito confuso. Vamos ver no slide que tentamos ilustrar. Olha lá o espírito naquele sofrimento. Tentei fugir do sofrimento e acabei me entregando à tortura, disse o espírito. O doutrinador, na tentativa de ajudá-lo a se encontrar, lhe perguntou ainda por que ele não deixou indícios para ser reconhecido e se ele poderia dar seu nome, seu endereço, a sua profissão. Ele respondeu que era um ser desprezado e que ninguém o amava e por isso não achou importante revelar quem ele era. O doutrinador, então, insistiu. Vamos ver no slide. O que fizestes para ser assim repudiado? Perguntou o doutrinador. Quantas pessoas são assim como eu? Ele respondeu. Eu estava desiludido, sem esperanças, sem acreditar no futuro, ansiava pela minha morte, pelo fim de tudo. O doutrinador insistiu em perguntar: que reflexões haviam passado por sua cabeça ao sentir agora a extinção da vida? São suas as palavras, não refleti.
senti. Mas a vida não se extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Não estou morto. E, no entanto, sinto às vezes os vermes a me corroerem. O espírito estava sendo encaminhado. A partir dessa última resposta, foi São Luís que continuou a explicar o ocorrido para o grupo, enquanto o espírito estava sendo encaminhado para o tratamento. Colocamos a figura de Jesus acolhendo o moço naquele sofrimento, mas a gente sabe que muitos outros espíritos se acercam para nos ajudar na reunião mediúnica a recolher os espíritos sofredores. Esclareceu São Luís, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo da existência em questão. A morte natural é a libertação. Tornou-se evidente para o grupo que ele não tinha nenhuma consciência de sua real situação. Seu sofrimento foi a única coisa que nos pôde descrever. Esta dúvida sobre a própria morte é muito comum. Vamos ver no slide seguinte. Será que eu morri? Especialmente nas pessoas recém-desencarnadas, e ainda mais naquelas que durante a vida não elevaram a alma acima da matéria. Se perguntarmos a um indivíduo sonambulizado pela primeira vez se ele dorme, ele responderá que não, porque ele se sente acordado. Kardec está dizendo aqui, se você hipnotiza uma pessoa e o torna sonâmbulo, aí você pergunta para ele se ele está dormindo ou acordado, ele diz que está acordado. Isto porque a ideia do sono prende-se à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê e sente, que tem consciência da sua liberdade, não se crê adormecido. A mesma coisa acontece com o homem que acaba de desencarnar. Vamos ver nos slides. Para ele, o que acaba de desencarnar, para ele a morte era o aniquilamento do ser. Como ele continuava vendo, sentindo e falando, não poderia se considerar morto. Ele se sentia vivo, claro. Vai afirmar isso até que adquira a intuição do seu novo estado. No entanto, cada espírito tem uma história. Alguns suicidas sentem-se presos ao corpo de tal modo que leva-os a ver e sentir os efeitos da decomposição do próprio corpo. Outros vão para as regiões umbralinas, que é uma região destinada ao esgotamento de resíduos mentais. As pessoas vão para determinadas regiões que a sua mente está. Outros ainda, como conta no livro Memórias de um Suicida, tornam-se presas de obsessores e continuam vivendo na Terra ao lado dos homens, contaminando a sociedade, os lares terrenos, que não lhes oferecem resistências, atraindo-os com os maus pensamentos e ações equivocadas. É importante a vigilância do pensamento. Não fomos criados para a dor. Vejamos nos slides. Suicídio é uma ilusão. Não se mate, você não morre. Fomos criados para o amor e a felicidade. Somos imortais. É isso, meus irmãos. Se você quer acabar com a sua vida, você não vai morrer. Você apenas vai mudar de dimensão material. E aí o que vai acontecer com você? Pode acontecer muitas coisas, dependendo de como foi a sua vida na Terra. Infelizmente, recebemos notícias quase que diariamente sobre pessoas que cometeram suicídio, porque o suicídio para o materialista é visto como uma porta de saída para os problemas. A vida continua após a morte do corpo físico, e o suicídio é porta de entrada para mais problemas, dores e aflições.
por piores que sejam as suas dores. Coragem, meu irmão. Não será pelo suicídio que elas terminarão. Deus é Pai. A dor tem um significado e com certeza ela vai passar. Irmão ou irmã que nos vê, não cometa uma bobagem dessa em sua vida. Viva até o último instante que você precisa na terra. Tudo, os espíritos que nos vê e que nos ouve, se está sofrendo, chame por Jesus. Jesus é a solução. Ele é capaz de minorar a sua dor. Vamos continuar com o slide. Ele nos conhece de todo sempre. Só Jesus tem recurso para abrandar e abreviar as nossas dores. Repetimos, o suicídio é a porta de maiores problemas, de mais dores, mais sofrimento. Muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.